Você não precisa trabalhar mais, precisa de mais clareza. Você já teve a sensação de passar o dia inteiro ocupado? Resolver dezenas de problemas, responder mensagens, participar de reuniões e quando o dia termina, perceber que a empresa continua exatamente no mesmo lugar. Essa sensação é muito mais comum do que você imagina. E sabe qual é o maior problema? A maioria das pessoas acredita que isso acontece porque está trabalhando pouco. Então a solução parece simples: trabalhar mais, dormir menos, fazer mais. Só que essa lógica está completamente errada. O problema não é a falta de esforço, o problema é a falta de clareza. E hoje eu quero mostrar por que empresários inteligentes continuam presos em uma rotina que nunca termina e como mudar isso. Existe uma frase que eu gosto muito: quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho parece servir. E essa frase resume exatamente o que acontece dentro de muitas empresas. O empresário acorda, começa a responder mensagens, resolve um problema, depois resolve outro, participa de uma reunião, atende um cliente, corre atrás de fornecedores, apaga incêndios. Quando percebe, o dia acabou. Mas nada realmente importante foi construído. Isso acontece porque a rotina começou a controlar o empresário, quando deveria ser exatamente o contrário. Ao longo desse vídeo, eu vou mostrar como a clareza muda completamente a forma de empreender. Você vai entender por que fazer mais não significa crescer mais. Como definir prioridades de verdade. Quais perguntas você precisa fazer para parar de sobreviver dentro da empresa e começar a liderá-la. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, porque toda semana eu compartilho conteúdos para empresários que querem construir negócios fortes e marcas que permanecem. Vamos começar? Se existe uma coisa que eu aprendi ao longo da minha trajetória, trabalhando com empresas de diferentes segmentos, é que quase nenhum empresário sofre por falta de capacidade. A maioria sofre por excesso de direção ao mesmo tempo. É como alguém tentando seguir 5 mapas diferentes para chegar ao mesmo destino. Hoje aparece uma oportunidade, amanhã surge outra. Depois alguém fala sobre uma estratégia nova. Logo depois aparece uma tendência diferente. E sem perceber, o empresário passa a correr atrás de tudo. Ele muda de estratégia antes de colher o resultado. Troca de posicionamento constantemente. Começa projetos que nunca termina. Investe em ferramentas sem saber exatamente por quê. E vive ocupado. Só que ocupado não significa estratégico. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. E quero que saiba que isso acontece com muitos empresários. Porque o mercado ensina a fazer mais, mas quase ninguém ensina a escolher melhor. Isso quase ninguém comenta. E é justamente aqui que nasce a verdadeira clareza. Quando eu falo sobre clareza, não estou falando apenas sobre organização. Eu estou falando sobre direção. Imagine um avião. Ele pode ter o melhor combustível, o melhor piloto, a tecnologia mais moderna. Mas se não souber qual é o destino, toda aquela estrutura perde sentido. Com empresas acontece exatamente a mesma coisa. Você pode ter um ótimo produto, uma equipe dedicada, investimento em marketing, boa comunicação, mas se não existir clareza sobre onde a empresa quer chegar, tudo vira movimento sem propósito. É por isso que muitos empresários trabalham tanto e ainda sentem que estão andando em círculos. Porque confundem atividade com evolução. Fazer mais reuniões não significa crescer. Responder mais mensagens não significa vender mais. Postar mais conteúdo não significa construir uma marca forte. A pergunta certa nunca é: o que eu preciso fazer hoje? A pergunta certa é: o que realmente aproxima minha empresa do resultado que eu quero construir? Essa mudança de pergunta muda completamente a qualidade das decisões. Daqui a pouco eu vou compartilhar um exercício que faço com empresários para descobrir onde eles realmente estão desperdiçando tempo. Na maioria das vezes a resposta surpreende. Existe uma outra armadilha muito comum: confundir urgência com importância. O celular toca, você responde. Chega uma mensagem, você para tudo. Aparece um problema pequeno, você muda completamente o planejamento do dia. Quando percebe, todas as suas decisões foram tomadas
pelas circunstâncias e não pela estratégia. Empreender exige flexibilidade, mas não significa viver refém das urgências. As empresas que mais crescem normalmente têm algo em comum. Elas protegem tempo para pensar, protegem tempo para planejar e também protegem tempo para decidir, porque entendem que realmente o crescimento nasce muito antes da execução. Ele nasce da clareza. E é exatamente sobre isso que vamos aprofundar na próxima parte. Clareza começa quando você aprende a dizer não. Existe uma palavra que muitos empresários têm dificuldade de usar. Não. Não para a oportunidade que não faz sentido. Não para um projeto que desvia completamente do planejamento. Não para uma parceria que parece boa, mas não está alinhada ao posicionamento da empresa ou do seu propósito. Quanto mais uma empresa cresce, mais convites aparecem, mais possibilidades surgem. E isso pode ser muito perigoso, porque nem toda oportunidade é uma boa oportunidade. Imagina um rio, quando ele segue um único caminho. A força da água é suficiente para mover pedras. Agora imagine essa mesma água dividida em dezenas de pequenos caminhos. Ela perde força. Com o empreendedor, acontece exatamente a mesma coisa. Quando você tenta fazer tudo ao mesmo tempo, acaba não fazendo nada com excelência. Clareza também significa foco. E foco não é fazer mais, é escolher melhor. Toda vez que você diz sim para algo que não faz sentido, está dizendo não para aquilo que realmente poderia fazer sua empresa crescer. E isso exige maturidade, porque crescer não é acumular tarefas, é acumular decisões inteligentes. Se essa reflexão já fez sentido para você, aproveita para curtir esse vídeo. Esse simples gesto ajuda o YouTube a levar esse conteúdo para mais empresários que também precisam reorganizar a forma como conduzem seus negócios. E me conta aqui nos comentários, hoje, qual é a maior distração da sua empresa? O exercício da clareza. Eu pego uma folha em branco e escrevo 3 perguntas. A primeira é, qual é o principal objetivo da minha empresa nos próximos 90 dias? Perceba que eu não estou falando dos próximos 5 anos, eu estou falando do próximo passo, porque empresas crescem por ciclos. Depois escrevo a segunda pergunta, o que realmente precisa acontecer para alcançar esses objetivos? E aqui vem um detalhe importante, normalmente aparecem 3 ou 4 ações realmente estratégicas, não 50, não 100. Depois faço a terceira pergunta, o que eu estou fazendo hoje que não contribui para esse objetivo? Essa é a pergunta mais desconfortável, porque normalmente percebemos que grande parte da nossa agenda está ocupada com atividades que não geram crescimento. Elas apenas consomem energia. Responder mensagens o tempo inteiro, participar de reuniões desnecessárias, resolver problemas que poderiam ser evitados, mudar de estratégia toda semana, tudo isso ocupa espaço. E quando a agenda está cheia do que não importa, aquilo que realmente faz diferença nunca encontra lugar. Daqui a pouco eu vou explicar por que muitos empresários acreditam que têm um problema de produtividade, quando na verdade vivem um problema de posicionamento. Essa diferença muda completamente a forma de empreender. Clareza também é posicionamento. Quando falamos de branding, muitas pessoas pensam apenas em identidade visual, mas branding começa muito antes. Branding é a clareza, sua história, sua essência, seus valores, seus princípios. É saber quem você é, para quem você trabalha, qual transformação você entrega e por que alguém deveria escolher a sua empresa. Quando essas respostas não estão claras, tudo fica mais difícil. O conteúdo perde força, as vendas ficam inconsistentes, o marketing parece não funcionar. Branding também é relacionamento e a comunicação muda toda semana. E o empresário começa a acreditar que precisa produzir mais conteúdos, investir mais dinheiro, contratar mais ferramentas, quando muitas vezes o problema não está na quantidade, está na falta de direção. Uma empresa que sabe exatamente quem é, comunica melhor, vende melhor, atrai clientes, constrói autoridade com mais facilidade. E isso acontece porque a clareza gera confiança. As pessoas compram de marcas que transmitem segurança. E segurança nasce da consistência, do relacionamento, da pessoa confiar que você é a pessoa certa para fazer negócio.
A clareza muda até a forma como você trabalha. Existe uma diferença enorme entre acordar sabendo exatamente qual é a prioridade do dia e acordar esperando descobrir isso ao longo da rotina. No primeiro cenário, você conduz o dia. No segundo, o dia conduz você. Empresários estratégicos não eliminam todos os problemas. Eles apenas aprendem a decidir quais problemas merecem sua atenção. Isso reduz a ansiedade, melhora a qualidade das decisões, fortalece a liderança e faz com que a empresa avance de forma muito mais consistente. Porque clareza não elimina o trabalho, ela elimina o desperdício. E talvez essa seja uma das maiores mudanças que o empreendedor pode viver. Você deixa de correr sem direção e começa a caminhar com propósito.